Ladies and gentlemen, welcome to the Central Court of Wimbledon and to this podcast of tennis. Já passou uma semana e tu ainda não percebeste que estamos em Portugal? Então, mas ainda não foi desta que estamos em Wimbledon? Pela 20ª vez? Não, Cláudio. Estamos em Portugal. Então, mas o nosso Instagram tem lá uma story mostrar o Wimbledon, o jogo de Novak Djokovic contra o Bautista Agut. Numa televisão, o canal da Sport TV, comunicação em português. Portanto não estávamos lá. Não estávamos lá. Nem a realidade aumentada, nem nada assim de género. Não. Ok. Bom, de qualquer forma, fica a dica para vocês seguirem-nos no Instagram e no Facebook para terem sempre acesso então aos episódios, para saber quando é que os episódios saem, algumas novidades. As stories também servem para partilharmos alguns tipos de conteúdos, justamente como este de que estávamos então a assistir ao jogo de Novak Djokovic contra Bautista Agut, assim como também assistimos ao Roger Federer contra Rafael Nadal. Mas antes de avançarmos para estas semifinais, e é justamente até onde este episódio vai, e vamos fazer aqui uma antevisão daquilo que será a final que vai opor então Novak Djokovic contra Roger Federer. Vamos começar então pelo início, isto é, pelos oitavos de final, que foi onde deixámos os nossos tenistas no outro episódio. O que é que tens a achar destes oitavos de final? Sim, Cláudio. É o início da segunda semana em Wimbledon. Depois da primeira semana com bastantes surpresas, agora já muito menos surpresas a acontecerem. Jogadores já bastante habituados a este tipo de andanças e a corresponderem, maior parte, a este nível. Vamos destacar, como é óbvio, neste caso, vamos destacar todos os jogos, ou seja, vamos fazer uma breve análise sobre todos os jogos, dado que já são jogos em rondas mais avançadas e com maior qualidade, obviamente, não é? Não vamos só destacar alguns que a gente acha importantes, vamos fazer mesmo, jogo a jogo, todos. Podemos já começar então com o tenista belga, frente a um grande tenista também espanhol, até um jogador espanhol com melhor cotação no jogo de relva, mas o David Goffin conseguiu ganhar em 4 sets, 7-6, 2-6, 6-3 e 6-4. O tenista espanhol Fernando Verdasco ainda conseguiu igualar um set igual, mas depois David Goffin a superiorizar-se e conseguiu levar de vencida logo o primeiro jogo dos oitavos de final. Aqui o ranking fala mais alto. Eu não acredito, muito honestamente, que o Goffin seja um grande tenista de relva. Nada disso, é a pior superfície dele, mas um jogador já também bastante mais novo. Sim. Ainda não tinha vindo de grandes jogos anteriormente, ou seja, de certeza mais fresco fisicamente. Fernando Verdasco já nos seus 30 e bastantes anos. Mas o Verdasco eu reconheço grandes qualidades na relva. Tem um jogo bastante rápido. É que eu estou a dizer, aqui o ranking fala mais alto. Sim, neste caso o ranking fala mais alto, coisa que vai-se ver, seguir também. Como é óbvio, vai-se ver muito mais vezes ao longo desta segunda semana do que se verificou na primeira semana, onde houveram bastantes surpresas. A seguir, ainda temos aqui uma surpresa. Dizemos adeus ao nosso melhor jogador português, claramente, não é? João Sousa. Sem grandes surpresas, Rafael Nadal já era uma montanha muito alta para escalar. 6-2, um triplo 6-2, que mesmo assim João Sousa conseguiu ganhar sempre 2 jogos de serviço, não conseguiu fazer break nenhum, conseguiu ser breakado sempre uma ou duas vezes pelo menos por Rafael Nadal. Rafael Nadal é aquele rolo compressor que simplesmente não perdoa. Sim. Temos o Bautista Agut, jogador que também chegaria às meias finais. Devemos de lá chegar. 2 jogadores espanhóis nos últimos 4 jogadores neste torneio. Sim. Portanto, vamos a ver. Aqui não, em relação ao Benoît Paire, portanto, o único francês assim como Humbert, portanto, eram os únicos franceses em corte. E se formos ver, são 2 jogadores que a nível francês, ou seja, no nível do ténis do país, em França, se calhar não eram os 2 jogadores que se esperaria chegarem tão longe. Não. Temos jogadores como o Tsonga, jogadores como o Gasquet ou mesmo Monfils, que são jogadores bastante mais cotados, tanto em relva como em experiência em grandes torneios, mas foram estes 2 jogadores que chegaram até aqui, mas que acabariam por perder os 2 nestes oitavos de final. Sim. Frente a 2 jogadores
bastante mais cotados, seja Roberto Batista Agut, que é o que estamos a analisar neste momento, e mais à frente Humberto a perder frente a Djokovic, sem surpresa. Sim. Eu aqui, já que estamos a falar nisso, no questão dos franceses estarem a ser eliminados, eu aqui queria salientar uma coisa, que existem aqui 4 países, 5 países, que lá estão com um pouco de crise de jogadores. Obviamente, a França neste momento está com uma crise de jogadores, não há um jogador que consiga chegar às grandes decisões dos grandes slams. Sim, desde os grandes tempos de Tsonga e mesmo Monfils, nunca mais houve um jogador Sim. que fizesse a diferença, digamos assim. Tens o próprio ténis em Inglaterra, que, enfim, é Depois Andy Murray, e Andy Murray está parado. E mesmo assim, com as lesões que tem tido, sabemos que não se consegue apresentar ao melhor nível. Pois que eu estou a dizer. E Evans pensou seria- mesmo em acabar a carreira. Sim. Depois outro é a Austrália. A Austrália, enfim, tens uns que vão chegando ali aos quartos de final, mas não passam disso, Sim, percebes? jogadores da nova geração e todos com bastantes más atitudes, como a Percebes? gente. É isso que Menos eu o quero. Alex de Minaur. O Alex de Minaur é o jogador que foge à normalidade. Sim, mas lá está, ainda não os conseguiu chegar ao grande patamar. Sim, se ainda conseguiu ainda não afirmar, deu o salto. E portanto é muito por E aí. a pior, podemos dizer, a Alemanha. Era isso que eu tinha a dizer a seguir, que era É a o Alemanha. caso mais grave, entre aspas, não é? Sim, já não tens desde... Tens um Alexander Zverev, mas mesmo esse, estando sempre no top 5 já há pelo menos 2 ou 3 anos, não se o que é que consegue ele mostrar. ganhou Ganhou o atualmente? Masters 1000, 2. Por isso que eu estou a dizer, quer dizer, isso para mim Ganhou não é as suficiente. finais do EDEN, ganhou também a ATP Finals no final da época passada, mas a partir daí não conseguiu estabilizar o seu Por isso que eu jogo. estou a dizer, quer dizer, é logo lá na primeira ronda contra um Vesely. Quer dizer, isto para mim sabe muito a pouco, percebes? Mesmo podes-me dizer, tal, mas Lucas Pouille, no caso francês, de Tsonga, Richard Gasquet, tudo bem. São jogadores que São bons, mas não passam dos quartos de final. E para mim... e já chegarem lá já e já não lá é mal. chegarem já é um... Como podemos ver agora os franceses, que é um país que produz muitos jogadores em muita quantidade, nenhum passou Não, dos oitavos de final. e Chegaram aos oitavos de final, mas a partir daí... E aqui outra questão, que é, tanto, e depois ainda queria incluir a Itália, que a Itália também, para mim, está num limbo. Tanto Sim, tem mas tudo não para é, funcionar, mas não é como uma não grande tem. potência, mesmo Certo. anteriormente. Mas há uma coisa que eu te quero aqui chamar a atenção, que é a Austrália, Inglaterra e a França recebem um Grand Slam, cada um. E tens a Itália que recebe o prémio, o Masters 1000 de Roma. Para mim, estes países têm uma certa obrigação de continuar a ser países cimeiros porque nos seus países jogam-se torneios importantes. Para isso até podemos incluir os Estados Unidos, que têm inúmeros Masters 1000 e mesmo o próprio Grand Slam e o US Open, não é? E temos alguns jogadores que se mantêm a bom nível, mas que já há muito tempo tardam-se a afirmar como potenciais candidatos a ganharem torneios. Vimos, por exemplo, o John Isner, que foi provavelmente o último jogador americano que ganhou o Masters 1000 em Miami, se não estou enganado, e desde aí, o que mais se viu a nível americano? Sam Curry, não muito mais do que isso. Tens o Sam Opelka, Curry, que devemos falar sobre sim, tens o Opelka, Sim, mas é tudo jogadores novos nova que vêm geração. da Liga Universitária, que conseguem introduzir no top 100, tops às vezes até 50, mas não conseguem chegar a patamares mais altos. Sim, mas uma coisa, mas os Estados Unidos têm uma grande produção e, portanto, vão avançando por aí. E passaríamos... É mais em quantidade do que em em qualidade, qualidade. digamos. Sim. Mas lá está, mas há aqui uma coisa que tens A Liga a Universitária. Williams. Não, e tens a Williams. As Sim, irmãs Williams, por pois. exemplo, que vão dominando. Sim, neste caso WTA. as mulheres do WTA acabam por levar a seleção às Pois é, costas, estou a entre dizer. aspas. Sim, é Sim. verdade. E Pronto. enumerar só por fim que Força. Bautista Agut ganhou em 3 sets, como a gente já disse, mas foi em 6-3, 7-5, 6-2. Exatamente. Então agora para Sam Curry, que nós Sim. estávamos a falar, que elimina justamente outro É compatriota verdade. americano. Os únicos dois americanos a defrontarem-se nesta ronda, destes oitavos de final, e em 4 sets, um jogo bastante equilibrado, tive a possibilidade de ver 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Um jogo ganho por Sam Querrey, como jogador com melhor serviço, jogador mais experiente, mais experienciado, com melhor direita e com melhor jogo, mesmo para relva, podemos dizer. Sam, de ténis, Sam Green, sem dúvida, melhor jogador de piso duro. Uhum. E agora temos Joker. O incontornável Novak Djokovic, campeão e título, já há algum tempo que se tem mantido no topo da liderança do ranking ATP, facilmente a ganhar o tenista francês que a gente já falou, Humbert, e por 6-3, 6-2 e 6-3, a avançar assim para os quartos de final, sem grandes surpresas. Olha o teu amigo. Guido Pella. O meu grande amigo argentino, Guido Pella, a fazer outra surpresa, eliminar... A única surpresa do dia, digamos. Sim.
eliminar então Milos Raonic. Mais uma maratona. O único jogo que foi até tivemos. 5 sets e o argentino ganhou por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 e 8-6. E digamos que Guido Palha teve com break abaixo no terceiro set, a perder 2 sets a 0, conseguiu virar o jogo frente ao tenista canadiano Milos Raonic, que prometeu muito em tempos, mas não se tem afirmado. Ele que no Instagram, Milos Raonic, escreveu que isto dói, podem crer que isto dói, mas quando tem a sensação que deixas tudo em campo, A consciência fica limpa, fica não é? tranquila. Sim, até por aí. Enfim, o Raonic, se queres que eu te diga, não passará disto. Acho que ele não passará de um jogador Sim, foi um dos jogador que oitavos, quartos de final. conseguiu não chegar passará ao muito top mais. 5 há alguns anos, em top 10, mas com as lesões tem vindo a descer, não consegue estabilizar o seu jogo, por isso não há de passar muito Sim. disto. E depois de um grande amigo, Nosso. Este é o nosso amigo. passamos para outro que é menos amigo, né? Pois. Este é Kei mais para baixo. Nishikori, jogador japonês, não há muito mais a dizer. Ganhou um jogador que uma grande surpresa ter chegado a esta ronda, né? Pronto, o Borat já não deu para mais, não é? Quer dizer, O- o Borat também tentou influenciar as coisas, não é? Jogador do Cazaquistão, Kukushkin. Kukushkin, a perder frente a Nishikori O por nome é giro. 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Mas atenção, Kukushkin porque ele ganhou o segundo, conseguiu ganhar o segundo set. conseguiu ganhar o segundo set, nem equilibrou mais ou menos o jogo, mas depois Nishikori sem surpresas a superiorizar-se. Acabaria aqui a excelente carreira do tenista cazaque. E para finalizar o jogo mais desequilibrado, Master. maestro, não é? Não há mais nada a dizer. 6-1, 6-2, 6-2, Roger Federer, eliminar o 17º cotado nas cabeças de série, Berrettini, jogador italiano. Já falámos aqui de Itália, Sim. não é? O melhor jogador, o jogador que chegou mais longe, italiano, perdeu frente ao tenista Federer. E foi curioso que Berrettini, na conferência de imprensa do final do jogo, visto que ficou bastante contente porque levou uma aula grátis do melhor jogador de Ténis. relva de ténis e em relva principalmente do Roger Federer, por isso com bastante humor também de levar de uma forma positiva a sua normal derrota frente ao melhor jogador neste piso, não é? Sim, tal e qual. Não há muito mais a dizer, é Federer e basta. Passando assim então aos quartos de final, andávamos 2 dias para a frente, quarta-feira, não é? De uma segunda passámos para uma quarta. Relembrar que depois do Magic Sunday, relembrar que depois do Magic Sunday, que o Cláudio já deu a curiosidade no episódio anterior, se não viram vão ouvir, o episódio 1, o Cláudio explica porque é que não se joga no primeiro domingo do torneio. É uma A partir explicação daí, treta, digo já. a partir daí os jogos são sempre ordenados, por exemplo, um dia só joga circuito ATP, os homens, no dia a seguir só joga mulheres. Isto para quê? WTA. WTA, no circuito WTA, isso mesmo. Para quê? Para que a final seja sábado só das mulheres e domingo a final só dos homens. Para organizar assim, para todos os jogadores terem o mesmo tempo de descanso e não haver desvantagens ou vantagens. Então, sem mais demoras, vamos aqui aos quartos de final. Ora, então o meu grande amigo Novak Djokovic a vencer por 3-7-0, Davi Goffin. 6-4, 6-4, 6-0. 6-2. Resultado pesado, não é? Mas o Djokovic a fazer o esperado e a ganhar facilmente. Fiz a todo tenista que em relva o seu pior piso, Sim. por isso. E chegava também assim ao fim a surpresa, a magia de Guido Pella. Perdeu O jogador por... mais surpreendente, com resultados mais surpreendentes, perdeu frente ao tenista espanhol que havia de chegar muito longe neste torneio. O Roberto Bautista Agut a ganhar em 4 sets por 7-5, 6-4, 3-6 e 6-3. O jogador Bautista Agut, que já tinha férias marcadas para uma despedida de solteiro dele em Ibiza, até que prolongar a sua estadia pelo menos até sexta-feira, onde iria perder mais à uma frente. boa razão, pelo menos sempre conseguiu Sim, pôr mais os dinheiro amigos, para sem para a dúvida, despedida de solteiro. os amigos foram lá todos para Ibiza, mas o principal não apareceu. Havia de aparecer mais tarde, com certeza. Só uma Chegava curiosidade. mais tarde e com mais dinheiro no bolso. É verdade. E até que enfim que despachamos o japonês, não é? Frente ao melhor tenista, o nosso tenista preferido, sem dúvida, Perdeu Roger bem, Federer. perdeu bem. Ainda perdeu o primeiro set de Federer, 4-6, ainda assustou, mas depois 6-1, 6-4, 6-4, sem dar hipóteses. Percebeu que não podia gerir, tinha que jogar o seu jogo máximo, por isso, a partir daí, não houve mais surpresas. Sim, porque ele já sabia quem é que ganhou. ele ia defrontar a seguir, não é? Não sabia ainda.
Nadal jogava a seguir, mas Sim, mas ele já saberia que à partida pela ia apanhar o cabeça, Stephen Curry ou sim. o Nadal. Mas Nadal, obviamente, facilmente iria ganhar, como foi o caso, né? Por exemplo, 7-5, que ele tem 6-2, 6-2 frente ao tenista americano. Sam Querrey, que faria uma carreira bastante interessante em Wimbledon, mas que os sonhos acabavam por nos exemplo, quartos de eu final. acho que destes 4 jogos, aquilo que seria mais imprevisível era o Guido Pei contra o Bautista Agut, Isto sim. pela questão de o Guido Pei ter conseguido ter muitas Mas o surpresas. Bautista Percebes? Agut Só por isso. estava muito mais fresco, como é óbvio. O Guido Palha tinha feito pelo menos 2 jogos Claro que em sim. 5 sets, nível físico seria bastante mais Sim, cansado. mas é uma coisa. Pode ser a questão do físico, mas também não te esqueças da questão mental. Ele também podia estar com um ego fortalecido, portanto, sentir-se muito confiante e avançar. E, portanto, tivemos assim estas meias finais. Enfim, uh, eu acho que Djokovic teve a tarefa muito mais facilitada. Não te parece que a outra metade do quadro era mais acessível? Não era mais acessível numa fase inicial, é engraçado. Mas dados as surpresas que houveram ao longo da primeira semana, o quadro, da parte do quadro de Novak Djokovic, ou seja, a parte superior do quadro, ficou bastante mais facilitada por, seja Tsitsipas, seja Dominic Thiem, seja Alexander Zverev, perderam todos em rondas iniciais e abrindo assim o quadro de uma forma mais positiva para Novak Djokovic. Novak Djokovic, que já vamos falar nas meias finais, vai conseguir chegar muito mais fresco que qualquer um dos jogadores que chegasse à final contra ele. Exatamente. E portanto aqui chegamos aos 2 jogos. Vocês podem se calhar estar a achar um pouco estranho não estar aqui a falar de referências históricas. Enfim, deixá-las aí para o último episódio que vamos fazer. Portanto, por agora vamos apenas analisar os jogos. Mas vai haver uma surpresa no final. É capaz, talvez saque um serviço por baixo. Olha que é uma grande surpresa. É uma grande surpresa. E Arma Nick bastante Kyrgios, utilizada por Nick Kyrgios, é sim, verdade. também só esse gajo é que podia. É o único. Eu acho que só ele e o Gael Monfils é que seriam capazes de fazer isso. Bernard Tomic, talvez. Mas eu acho que seria por baixo é pela piada. Não, Percebes? não. A nível de jogo, posso dizer que é uma coisa que desconcentra bastante quando o jogador não está à espera. Aliás, o Nick Kyrgios efetuou um as por servir por baixo frente a Rafael Nadal, porque sabemos que Rafael Nadal responde os serviços muito atrás da linha de fundo, e obviamente que desconcentrou e Nadal não ficou nada contente. Claro. E portanto, Djokovic despachou o espanhol. Despachou, entre aspas. Não Sim, é? o segundo set foi mais problemático, mas ganhou por 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Portanto, quanto a mim, acho que foi relativamente tranquilo. Um jogo muito mais tranquilo do que aquele entre Rafael Nadal e Roger Federer, por exemplo. Sim, sem dúvida, o melhor jogo Comparando. do dia de hoje. Podemos dizer que estamos a gravar na própria sexta-feira, depois das 2 meias finais acabarem. Com certeza mais tarde do que esperaríamos, porque o jogo de Rafael Nadal e Roger Federer acabou mais tarde do que era esperado. Os próprios jogadores quiseram sair logo, porque já era bastante tarde para os seus standards, entre aspas, não é? Roger Federer é um jogador que a gente sabe que se deita bastante cedo e dorme sempre bastante tempo. E talvez sendo também uma das suas armas secretas para manter a sua forma física e o seu excelente nível de jogo que ainda apresenta. O corpo dele precisa de maior repouso. Com certeza. Não esquecer que este jogador, Roger Federer, tem 37 anos, está há um mês de fazer 38 e chega assim a mais uma final depois de um grande jogo, um dos melhores jogos que eu vi, sem dúvida, nos últimos tempos, fazendo frente a estes dois jogadores que se encontraram pela 40ª vez. Ouvintes, isto não é mentira, é no jogo número 40 entre os dois melhores jogadores de sempre do ténis. A maior rivalidade de sempre do ténis que a gente teve e temos a oportunidade e a honra, digo sempre isto, a honra de estar a assistir a estes dois monstros do ténis a jogar ao mesmo tempo. Referir que o Federer acabou por ganhar por 7-6, 1-6, 6-3 e 6-4. Claramente vemos que o Federer descontraiu depois de ter ganho o primeiro set no tie-break e isso deu-lhe logo uma vantagem sobre Nadal, ou seja, conseguiu-se afirmar logo primeiro que o tenista espanhol. Depois perdeu 6-1 no segundo set, já com muitos erros não forçados por parte de Roger Federer, mas depois 6-3, 6-4. O último set, um dos melhores sets que eu vi na minha vida, sem dúvida. Um set cheio de tensão, cheio de excelentes momentos de ténis, muitos passing shots por lado de Nadal, muito serviço vôlei por lado de Federer e um jogo espetacular que se pôde ver fazendo frente assim os dois melhores jogadores dos últimos talvez 10, 15 anos.
Sim. não descontar também Novak Marca uma Djokovic, década. Sim. mas Sim, mas Djokovic Rafael aparece Nadal depois. e Roger Federer são daqueles jogadores que não há palavras para descrever. Não. E eles já há 11 anos não estavam na final. Será que é agora que vem uma surpresa? Não sei. Pode ser. Vá. Aqui uma curiosidade para ir esvaziando aqui o Mais um bolso. recorde É batido verdade. por Roger Federer, não é? Exatamente. O Roger Federer que nos vai habituando a bater os recordes. Vai ser muito complicado para os jogadores vindouros bater estes recordes. E, portanto, o Roger Federer diz isto então, com 37 anos, a um mês de fazer 38 anos. E, até ao momento, quem tinha sido o jogador mais velho a chegar a uma final tinha sido o australiano Ken Rosewall, que chegou à final do Wimbledon em 1974. E, portanto, foi uma final que ele perdeu contra o então grande americano Jimmy Connors, perdeu por 6-1, 6-1, 6-4. E, portanto, esta é outro recorde que Roger Federer bate. Esta é outra curiosidade, outra referência histórica que eu trago para vocês. Enfim, Ken Rosewall, que brilhou mais nos anos 50 e voltou depois no princípio dos anos 70. E previsões agora? Pois é, agora está. O que é que vai acontecer no domingo? Olha, é assim, isto em nível também de referências históricas, ainda posso falar assim, que é o Roger Federer está na luta pelo seu nono Grand Slam do Wimbledon. E é a 12ª final que ele joga neste mesmo torneio em Wimbledon. Exatamente. E Djokovic. Djokovic quer fazer a dobradinha que ele conseguiu fazer em 2014, 2015. Portanto, ele... Quer manter o título em Exatamente. Wimbledon depois de ter ganho no ano 2018. Exatamente. Portanto, ele quer fazer aquilo que fez em 2014, 2015. Vamos ver se consegue. Eu acho que é possível que ele consiga. Pela questão de ter vindo num quadro mais fácil, de ter despachado os jogos mais depressa, não houve tantos grandes embates. Isso facilita tudo muito mais no final das contas. Percebes? Portanto, eu acho que esse será o fator eliminatório desta final. Portanto, eu pessoalmente, apesar de gostar imenso do Roger Federer, mas gostar mais de Rafael Nadal, e aqui não é nenhuma questão pelo facto de ele ter eliminado o Rafael Nadal que estou ressabiado, nada disso, mas acho que Djokovic consegue vencer esta final. Portanto, se calhar num jogo a 4 sets. Este é o meu palpite. Depois vemos quem é que... Como é que é? Apostamos um quilo de morangos? Uma cerveja era melhor. Não, Guilherme. Podemos não estar em Wimbledon, podemos não estar em Inglaterra, mas temos que fazer e fazer cumprir a tradição. Portanto, tem que ser uma aposta de 1 quilo de morangos. É 1 quilo de morangos. 1 quilo de morangos apostado. Do meu lado, a nível físico, podemos dizer que Novak Djokovic vai mais fresco. Tudo bem, mas numa final, entre estes dois grandes As jogadores, finais são para ganhar, não é? as finais são para ganhar. Roger Federer não pode estar mais motivado. Tem mais uma oportunidade, já não há de ser muitas. Relembramos que com 37 anos, quase a dizer 38, não há de chegar a muitas mais finais. Está a jogar no terreno que tanto gosta. Ele é o jogador com mais títulos ganhos neste mesmo... O público pode estar do lado dele. O público estará com certeza do lado dele. Mesmo contra Nadal, foi sempre o público a puxar por Roger Federer. Por isso, feito a Djokovic, será de certeza o público a puxar por Federer. Seria histórico ele chegar ao 21º título do Grand Slam da sua carreira, mas eu posso dizer que, de coração, que espero por tudo, que Roger Federer ganhe. Mas eu também acho que Novak Djokovic vai jogar, vai ganhar e vai fazer a sua dobradinha. Por ser o jogador mais novo, ser o jogador que se apresenta a melhor nível já há mais tempo, mais consistente, depois da lesão que ele teve há 2 anos. Na época passada veio muito forte, recuperou a sua equipa técnica que sempre teve desde novo e vai, com certeza, fazer um bom jogo. Federer também vai fazer um bom jogo, não me entendam mal. Vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser um excelente espetáculo para todos os adeptos da modalidade e de certeza que quem comprou o bilhete para essa final não vai ser desiludido só se uma lesão ou alguma coisa dessas aconteça. Esperemos que não. Batemos aqui até um bocadinho. Mas vai ser um grande jogo. O coração diz que ganha Federer, mas a cabeça diz que ganha Djokovic. O Roger Federer que faz anos dia 8 de agosto. Portanto, caso queiras preparar a cartinha para lhe enviar os parabéns, vou já esta informação. Novak Djokovic tem 32 anos, feitos a 22 de maio. Chegamos então aqui ao final desta partida de ténis.
um pouco mais detalhado, porque batemos todos os jogos, batemos todos os jogadores. Continuamos com o mesmo timing, portanto, o timing quase meia hora de episódio. Portanto, temos aqui Uma boa média. uma média interessante. Também não queremos fazer muito maiores para vocês também não ficarem estafados, como é óbvio. Portanto, Guilherme, não sei se queres deixar alguma palavra final de súmula disto. Não, Isto porque nós vamos falar da final, vamos fazer Sim. também um nós, resumo final. sim, vamos sem dúvida fazer sairá segunda-feira, provavelmente, quase certeza, que vamos fazer sobre esta final. Vamos ver se com certeza esta final, vamos analisar a final o melhor que conseguiremos e esperemos que eu esteja com um bocadinho, a voz assim um bocadinho em baixo, que é bom sinal, é sinal que festejamos a vitória do nosso grande Roger Federer. Do nosso, ponto e vírgula. Mas vai, eu também gosto do Roger Federer. Então, bom, então esta aposta não serve de nada, porque tu apostas também no Djokovic. Eu aposto no Federer, É? Só? É. Tá. Confiançudo? confio, Confiançudo. Então, 1 kg de morangos apostado. está aqui, apertado. Apostado. Olha aqui. Está aqui, está apostado. Está apostado. E, portanto, caros tenistas, vamos dar então por encerrada esta partida. Eu já tenho aqui as chaves na mão. Já puseste a mochila às costas com as tuas raquetes, não é? Portanto, vamos nós então desligar aqui as luzes e irmos embora. Eu nunca estou a querer ir embora, ainda estou aqui a apreciar as vistas da relva e do corte de ténis. Come on, Guilherme, let's go home. It's time to go. Relembro mais uma vez, 21ª, estamos em Portugal, Cláudio. But why cannot speak in English? That's not gonna happen. Okay. Oh! Okay. Bye bye.